E o Palmeiras resolveu abrir os cofres e ofereceu 18 milhões de euros e mais dois jogadores para contratar Paulinho do Atlético Mineiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também do Corinthians, que recusou 3 ofertas diferentes por um dos seus grandes destaques na temporada. Preciso te atualizar também sobre a chance de Wellington Rato deixar o São Paulo para jogar no Vitória. Já o Cruzeiro quer ou não quer Adrielson, zagueiro que estava até outro dia no Botafogo. Para completar o desfecho da novela entre Renato Gaúcho e Vasco da Gama, Pedro Caixinha mais perto de um clube da Série A, o Botafogo tentando a contratação de um espanhol que fazia sucesso no Atlético Bilbao, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero também agradecer pelos ótimos índices de audiência dos vídeos por aqui, vários deles ultrapassando 100 mil views. Para contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela as 3 partidas da minha múltipla da Conference League, apostando na vitória do Real Betis contra o HJQ, do Panathinaikos contra o Dinamo Minsk e do Apoel contra o Astana. Se esses resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$206. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Flamengo. Aos pouquinhos a diretoria rubro-negra vai sendo montada. José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo, se despediu do elenco do NK Osijek da Croácia nessa quarta-feira. As despedidas já aconteceram e agora ele inicia seu planejamento para desembarcar depois do Natal em território carioca. Quero contar também que Ricardo Hinrenschen, imagino que seja assim que se fala, será o novo vice-presidente de marketing do Flamengo. Rodrigo Paiva já se desligou da CBF para assumir o cargo de diretor de comunicação do Fla. Bora contar também que o Real Madrid se sagrou campeão mundial nessa quarta-feira, vitória por 3-0 contra o Pachuca, com gols de Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé, nono título mundial do clube que mais vence competições na Europa e também no planeta. O Vinícius Júnior, que havia sido eleito o melhor do mundo nessa terça-feira, também foi eleito o craque da final e o principal jogador da competição. Quero contar também que o Fortaleza anunciou a contratação do goleiro Breno, terceiro reforço do Lion para 2025. Ele chega depois de Paul Fernandes, volante que era do Boca Juniors, e de Diogo Barbosa, lateral que pertencia ao Fluminense. A saideira do Giro de Notícias, a Globo acertou a compra dos direitos de transmissão das 3 próximas edições da Supercopa do Brasil, aquele torneio que reúne o campeão do Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Cada uma das edições vai custar à Globo 8 milhões de reais. Preciso te atualizar agora sobre o Botafogo e a busca por reforços. E há um nome curioso e interessante na mira botafoguense: Iker Muniain, atacante espanhol de 31 anos de idade, uma das maiores estrelas da história do Atlético Bilbao e que recentemente trocou o time espanhol pelo San Lorenzo. Passagem recente de apenas 12 jogos com 3 gols e 1 assistência, o Botafogo entende que o Muniain tem características parecidas às características dos atletas que têm deixado o clube, entre eles do Almada. Até por isso, prepara uma proposta para os próximos dias, negociação em andamento. O São Lourenço não tem multa rescisória com o Iker Muniain. As partes vão precisar chegar a um acordo para que o atleta possa se tornar contratação botafoguense para 2025. Iker Muniain, que é um dos atletas que mais jogaram com a camisa do Atlético Bilbao, ultrapassando 500 partidas. Só para arrematar em relação ao Fogão, Thiago Almada, em uma entrevista na Argentina, afirmou que viaja para a França para se apresentar ao Lyon em 5 de janeiro. Já Marçal é pretendido pelo Fluminense, o lateral cujo contrato não será renovado, interessa ao Fluminense, que busca uma reposição para Diogo Barbosa. Hora de te atualizar sobre o Grêmio. Pedro Caixinha tem tudo para ser anunciado em breve como novo técnico do Tricolor. O Grêmio fez uma série de investidas depois de perder Renato Gaúcho. O nome dos sonhos era o Luiz Castro. Não houve acordo financeiro. Além do salário alto, o Grêmio ainda precisava demonstrar capacidade de investimento em reforços. Depois, houve uma tentativa com o Tite. O Tite alegou que só volta a trabalhar a partir de julho do ano que vem.
Grêmio também conversou com o Hernan Crespo, que queria 2 anos de contrato. Houve uma sondagem ao Thiago Carpini, mas a multa de 3 milhões de reais com o Vitória também atrapalhou e diante de tantas possibilidades desperdiçadas, houve uma videoconferência na última segunda-feira entre dirigentes do Grêmio e o Pedro Caixinha e o negócio ficou bastante avançado, a ponto de o Caixinha estar por um anúncio a qualquer momento. Técnico português que ganhava 500 mil reais por mês no Red Bull Bragantino, primeira temporada muito boa, essa bastante abaixo das expectativas. Só a título de comparação vale a lembrança de que o Renato Gaúcho sozinho custava 1,5 milhão de reais por mês ao tricolor gaúcho. Hora de te atualizar sobre outro fim de novela envolvendo o técnico. Renato Gaúcho não será o comandante do Vasco. Negociação que havia começado na última segunda-feira, teve desdobramentos na terça. Nessa quarta-feira as partes tentaram mais uma vez um acordo financeiro, mas há uma diferença grande entre aquilo que o Renato quer, perto de 1,5 milhão de reais por mês, e aquilo que o Vasco pode oferecer, inferior a 1 milhão de reais mensais. Diante do descompasso, negócio praticamente descartado. E o Vasco já está no mercado em busca de outras alternativas. Alguém que surgiu como plano B é Antônio Oliveira, treinador português que passou nessa temporada pelo Corinthians, já esteve no Cuiabá, entre outros clubes. Investimento muito menor com o Antônio Oliveira na comparação com o Renato Gaúcho, mas também você tem muito menos expectativas com o Antônio do que com o concorrente dele. Só para completar em relação ao Vasco, nenhuma novidade sobre as negociações para a venda da SAF. As tratativas não devem avançar antes do mês de fevereiro do ano que vem. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro, o que há de verdade na informação de que Adrielson pode ser o xerifão que a Raposa procura para 2025. Essa informação surge na imprensa francesa ao longo dessa quarta-feira. Conversei com uma fonte cruzeirense importante. Antes de trazer essa resposta, deixa eu só te atualizar sobre a situação do zagueiro de 26 anos de idade, que pertence ao Lyon, esteve emprestado ao Botafogo, foi devolvido ao clube francês, mas não deve permanecer por lá. Apesar disso, de não estar nos planos do Botafogo, nem no Lyon, o Adrielson não será contratado pelo Cruzeiro. Informação que eu recebi dessa minha fonte é de que não há negociação, trata-se de algo que não tem fundamento. A Raposa assegura que não contratará o Adrielson. Eu até achei uma sacada inteligente de alguém que não custaria caro. Ele foi vendido ao Lyon por algo na casa dos 3 milhões de euros. Jogador jovem, de muita força física, de boa capacidade na saída de jogo, mas a avaliação interna do Cruzeiro é de que há outras opções, embora o Cruzeiro tenha encontrado dificuldades para fechar com o defensor, especialmente por causa das cifras envolvidas. Só para arrematar em relação à Raposa, Ramiro, que deixou o Cruzeiro, foi anunciado como novo reforço do FC Dallas. Quero te contar agora sobre a chance de Wellington Rato virar reforço do Vitória. O presidente Fábio Mota, do Leão, afirmou que tem a intenção de contratar o Wellington Rato do São Paulo. Vínculo no tricolor se encerra em dezembro de 2026, jogador avaliado em 900 mil euros, de acordo com o Transfer Markets. Importante contar também que no São Paulo a avaliação é de que o Rato ainda tem importância, ainda pode ser útil. São Paulo não pretende liberar o Wellington Rato, a menos que exista uma compensação financeira ou algum tipo de troca de atletas. O único jogador do Vitória que interessa ao São Paulo é o Mateuzinho, mas aí dá para descartar que o Vitória tope negociar o Mateuzinho ou colocá-lo nessa tratativa. O Wellington Rato, que teve uma temporada de 2024 abaixo na comparação com a anterior. 41 jogos, 1 gol e 9 assistências. Na temporada de 2023 foram 64 jogos com 5 gols e 9 assistências. Dos 41 jogos que ele disputou ao longo desse ano, 21 como titular, 20 na condição de reserva. A pergunta que eu deixo para o torcedor do São Paulo: você negociaria o Wellington Rato? Manteria ele no elenco para o próximo ano? Qual a condição necessária para que o negócio avance? Preciso te falar agora sobre o Corinthians, que recusou 3 propostas ao longo da temporada de 2024 por Rodrigo Garro. Formação do Neto no programa Os Donos da Bola. Neto assegurou que por duas vezes o River Plate fez uma tentativa de contratá-lo e ainda houve uma proposta da Rússia. Sobre essa oferta da Rússia, aspas para o Neto, a proposta era alta, hein? Fecha aspas. Corinthians evitou o negócio por entender que o Garro ainda tem muita lenha para queimar, um dos principais jogadores alvinegros na temporada, inclusive esteve na seleção do campeonato. 62 jogos, 13 gols e 14 assistências no ano. Cresceu demais de produção a partir do momento em que Yuri Alberto e Memphis Depay se estabeleceram como os titulares. Comprado por 6 milhões de dólares, hoje certamente vale no mínimo 12, 15 milhões de dólares. Esse valor já foi bastante multiplicado.
Para arrematar em relação ao Timão, notícia importante. A Fatal Model afirma ter doado R$200 mil na vaquinha virtual do estádio corintiano. Trata-se de mais uma ação de marketing da agência de acompanhantes de luxo que está tentando a todo custo se unir ao Corinthians. Vale a lembrança de que no início dessa semana ela deixou vazar a notícia de que pagaria os salários de Paul Pogba. O Corinthians não levou a história a sério. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a principal notícia da quarta-feira. O Verdão abriu negociações com o Atlético Mineiro para a compra de Paulinho, atacante, um dos principais jogadores do futebol nacional. Segundo o GE, pedida do Galo é de 25 milhões de euros ou 162 milhões de reais. E aqui vem a notícia, ou a parte mais surpreendente dessa história. O Palmeiras estaria disposto a colocar 18 milhões de euros ou 117 milhões de reais, além de incluir mais 2 atletas na negociação. Nunca na história alviverde o Palmeiras gastou tanto dinheiro. O reforço mais caro do Palmeiras foi o recém-contratado Facundo Torres, que vai custar 12 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em bônus. Paulinho, que se recupera de uma lesão e de uma cirurgia, ele sofreu uma fratura óssea na canela e deve perder os 4 primeiros meses da próxima temporada. O Atlético e o Palmeiras não querem dar mais detalhes sobre a negociação, até porque envolve bastante dinheiro e ainda implicaria na chegada de outros 2 jogadores. Confesso para você que se fosse dirigente do Atlético e conseguisse encaixar 2 atletas interessantes nessa negociação, poderia até pensar em levar esse negócio adiante, embora o Paulinho tenha um papel super determinante no Galo de 2024. Temporada de 59 jogos, 19 gols e 4 assistências. O que você achou dessa oferta palmeirense? Será que Leila Pereira enfim abrirá os cofres? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem programa do Nicola. Tchau!